aconteceu? Globo parou a sua programação para anunciar que finalmente Elon Musk conseguiu derrubar tanto o Xandão quanto o Barbudo. Mas com a ajuda de quem, né, Milão? O que aconteceu? Você vai ver nesse vídeo que teve a ajuda do Congresso americano. Inclusive, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil também se pronunciou sobre toda essa situação e o Barbudo já começou a surtar. O Barbudo surtou também quando viu que a própria Janja, né, ela foi vaiada, praticamente expulsa do show do Zezé de Camargo e Luciano, tá? E o Barbudo, né, indo para um evento, ele foi cercado por diversos indígenas ali, e se não fosse os seguranças, meus amigos, o vídeo de hoje está sensacional. Você vai ver tudo isso e muito mais. Eu tenho orgulho de ter apoiado e continuar apoiando o capitão. E você também se orgulha? Se sim, comenta. Eu tenho orgulho do capitão. Em São Paulo, quem você vai apoiar? 1, Marçal ou 2, Ricardo? Simbora. Paulo Capelli, o Barbudo gastará 1,8 milhão em cortinas persianas motorizadas. Rapaz, que coisa boa, olha só. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil se manifesta sobre a situação do Twitter /X ou X, rapaz. Giripoca vai piar. Itamaraty anuncia cortes e diplomatas no exterior temem não poder gastar despesas, não poder pagar despesas básicas, rapaz. Servidores reclamam de atraso em auxílio moradia e embaixador fala em reduzir expediente para economizar ar-condicionado. O Barbudo promete que gás de cozinha será de graça até 2026. Olha só, rapaz. Paguei R$ 125 aqui na sua cidade. Quanto tá custando? Hino alterado. O desgoverno permite produtora captar 4 milhões pela Rouanet. Quem acompanhou aí que teve um evento que teve o Boulos, né, o Barbudo e um hino de forma alterada. Foi isso aí, essa empresa, né, recebeu 4 milhões. Esposa do Xandão pega carona com o ministro do Barbudo em voo da FAB. É só coisa boa pra gente comemorar ou não, olha aí. Alô, alô, nossos amigos aqui do Paraná. Estamos aqui no carro com o presidente Bolsonaro. Saímos já de Foz do Iguaçu hoje cedo, 10h30. Nós estaremos chegando em Marechal Cândido Rondon para um grande comício. Esperamos todos vocês. Depois disso, nós vamos para Assis Chateaubriand. E mais à noite, 19 horas, estaremos na nossa querida cidade de Campo Mourão. Às 19 horas, nosso grande comício, né, presidente? Opa, agradeço o carinho de todos vocês. Conto com a presença. E vamos lá, plantar agora pra gente, a direita, os conservadores, voltarem ao poder lá em 26, 27, tá ok? Um abraço a todo mundo aí. Tamo junto, esperamos todos vocês. Volta, capitão. Você que é aquele Val, digita 22 aí. Olha a embaixada disso aí. A Embaixada dos Estados Unidos está monitorando o embate entre X e Supremo Tribunal Federal. Após enviar uma solicitação de comentário ao Departamento de Estado, o Metrópolis recebeu a resposta da representação brasileira do governo americano. A Embaixada do ZEUA está monitorando a situação entre o Supremo Tribunal Federal e a plataforma X, diz a nota enviada ao Metrópolis. A manifestação prossegue. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Na solicitação, o Metrópolis também questionou a respeito do congelamento de ativos financeiros da Starlink, empresa do ZEUA e com quadro societário daquele país. A manifestação da representação norte-americana esclareceu que, por política interna, não comenta decisões de tribunais. Debates acerca da liberdade de expressão no Brasil já haviam acontecido no Congresso americano, geralmente sob iniciativa de parlamentares do Partido Republicano. Agora, a resposta da Embaixada Americana Presta atenção agora, hein? indica que a situação também é de interesse do governo daquele país. Rapaz, é interesse do governo americano. Tanto que, olha só, tá? Tá legendado aqui pra você entender melhor, tá bom? É uma parlamentar dos Estados Unidos. Infelizmente, durante minha pesquisa, concluí que o Brasil agora tem não só um condenado por corrupção política como o presidente Ignácio Lula da Silva, mas também um operador totalitário como o presidente do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. Nossa!
Obrigada. Não há nada para comemorar. Coitados dos brasileiros, eles merecem muito mais. Olha aí, ó. Estão celebrando que alguém finalmente está dizendo isso. O país mais importante economicamente falando, a maior economia da América do Sul, merece coisa melhor. A tradução vai continuar seguindo neste exato momento para você, tá? Olha aí, ó. Dito isso, Elon Musk, dono do Twitter, virou alvo da mais alta corte por revidar. E é assim que se faz numa democracia. Na verdade, não sabemos se o ministro de Moraes é socialista ou um tolo útil para os socialistas. Mas sabemos que ele está cerceando o direito mais fundamental de qualquer democracia, incluindo o Brasil, a liberdade de expressão. E eu realmente não entendo o porquê. Infelizmente, durante... Rapaz, e aqui tá a representante, tá? Que disse essa situação aí. Isso aqui é muito bom também do Pavinato, sobre impeachment. Do Pavinato, olha aí. Nunes, a gente estava discutindo isso. O Pacheco, ontem a gente discutiu essa notícia, ele falou que ele não aceita ser pressionado, ele queria ser sensibilizado. O senador Girão, né, está fazendo aquele movimento de colher assinaturas para protocolar no dia 9. Eu acho tarde, né? Mas tudo bem. E queria um número maior de assinaturas justamente para tentar sensibilizar o Pacheco, como se o Pacheco fosse o responsável por ler o processo de impeachment. Sabe o que eu não aceito, Gisele? É uma coisa que eu falo aqui todas as vezes. Todas as vezes. Nós temos 81 senadores de esquerda. 81. Por quê? De esquerda não. Não vou dizer de esquerda. Vou acabar. Nós temos 81 senadores que não sabem ler. Quem isso vai ser de direita ou esquerda? Não saber ler. E a maioria dos jornalistas não sabem isso. Não sabem. Já vi isso com colegas daqui, do Jornal Globo, do Estadão, da Folha. Eles replicam um argumento falso, uma fake news, que é o Pacheco é que tem que aceitar a denúncia de impeachment. Não tem. Essa confusão maldosa que fazem é para confundir com o processo de impeachment de presidente da República. Rapaz, isso aqui vai mudar o curso do jogo, olha só. Lá na Câmara dos Deputados, o artigo 218 do Regimento Interno da Câmara diz que o presidente avalia se tem cabimento ou não fazer a leitura. No Senado isso não acontece. O Pacheco não tem poder de nada no processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler? Resumindo, o que o Pavinato está dizendo? Que o Pacheco não tem poder para engavetar pedido de impeachment. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas eu tenho coragem. O que eu vou fazer aqui então é um requerimento de regime de urgência para pegar assinaturas para poder pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas vocês precisam entender o seguinte, esse requerimento de regime de urgência precisa de 41 assinaturas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantos senadores já se posicionaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Quantos senadores? Então, o que eu quero pedir aqui ao Pavinato, que é um dos maiores comunicadores da direita do Brasil, tem uma audiência incrível, para poder fazer um levantamento agora e pegar os senadores que foram eleitos em 2018 pela direita e com o Bolsonaro, e os senadores como eu, que foi eleito agora em 2022 pela direita com o Bolsonaro, e chamar um por um no seu programa, Pavinato, e perguntar se eles vão assinar meu requerimento de regime de urgência para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Conto com o seu apoio, Pavinato, e conto com o apoio de toda a população. Muito bom, você que apoia o Cleitinho, comenta eu apoio o Cleitinho. Bom, essas conversas, elas só provam, elas só materializam algo que a gente já estava vendo, que é prisões ilegais, como a de Felipe Martins, pessoas que têm que ir embora do Brasil, como Monarca, Alan dos Santos, veículos de comunicação, mesmo de jornalismo engajado, como o Terça Livre, foram empastelados. Eu quero ver se o Alexandre de Moraes vai empastelar agora a Folha, que está revelando tudo com o Glenn Greenwald. Eita, rapaz, Até a Fernanda Montenegro resolveu se posicionar. Antes nós tínhamos uma total liberdade de, mesmo os espetáculos experimentais, ia-se ao banco, a gente se endividava, o público vinha. Depois isso foi diminuindo, os governos, né, foram tomando conta do poder econômico em cima do teatro, em cima das artes cênicas. E nós fomos ficando dependentes, porque era dinheiro público. Não somos responsáveis pela corrupção desse país através da Lei Rouanet. Não somos corruptos, gente. Você viu que antes ela tinha um discurso, agora ela tem outro. Eu sei que há
uma terra de ninguém, que é a internet, tudo bem. Então, nós temos que, de uma maneira mais, vamos dizer, palpável, a gente tem que se posicionar. Gostei do seu posicionamento, hein? De acordo com o jornal o Globo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi aconselhado por interlocutores a tomar alguma ação para tentar esvaziar o 7 de setembro na Avenida Paulista. O ato no local tem como bandeira o impeachment do próprio Moraes. A ideia passada ao ministro é que nos próximos dias ele faça um gesto a Jair Bolsonaro, arquivando alguma ação que mira o ex-presidente. A leitura é que essa ação tiraria a força do movimento. O ato na Paulista deve ter a presença de Jair Bolsonaro e de integrantes da oposição. Silvio, eu quero te ouvir sobre esse... Será que ele fazendo isso tira força? Eu duvido que vai tirar a força do movimento, ele fazendo isso. Eu duvido, rapaz, eu duvido. Eu duvido de verdade. Agora o problema da Amazônia tá chegando em outros estados e a galera tá ficando preocupada, né? Como a gente já tinha alertado antes, não só eu, Luísa Mel, o Instagram da 342 Amazônia, como a gente havia alertado que o problema da natureza, mesmo que seja lá na puta que pariu, ele vai chegar nos outros estados, mesmo que esteja longe de vocês, e agora vocês estão preocupados porque o dia virou noite em São Paulo. Vamos ver se vocês escutam a gente. Vamos falar sobre isso? Primeiro que tudo, pensa aí. Antes do seu tataravô, do seu bisa, tarata, taravô. Sabe quem estava aqui no Brasil? Os indígenas. Então não existe isso de fazendeiro, fulano, beltrano, achar que alguém pode ser dono da terra que o índio está ali morando. A terra do índio, no caso a terra do nosso Brasil inteiro, é do índio. Por que ela não cede as diversas mansões que ela tem para os índios, hein? Porque quando chegaram aqui, quem estava aqui? Os indígenas. E aí eles foram escravizados, roubados, invadidos, assassinados. E aí sim as terras passaram a não ser mais dos indígenas. Entendeu? Porque antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui no nosso país e tudo mais, e trazer, etc, as terras, quem estava aqui tomando conta delas, no caso, se você for aplicar a lei do uso capião, dá um Google no que significa essa lei, de quem vai ser a terra? Dos índios. Então, você vai ceder uma das suas mansões para eles. Então não existe isso de brigar, porque de quem é a terra de quem? A terra é deles, amor. Se o indígena chegar na minha casa agora e pedir para dormir no meu quarto, eu vou me sentir na obrigação de abrir e falar assim, querido, entre. Porque antes de tudo, de chegarem e invadirem o território dos indígenas, eles estavam lá. Olha só que algo interessante que eu pensei aqui, né? Hoje em dia, um exemplo aqui, tá na moda, né? E está se normalizando. Por exemplo, eu, né, nasci com essa barba aqui, nasci não, né? Quando, né, atingi a fase adulta e tal, né, 20 e poucos anos, né, comecei a ter uma barba dessa e tudo mais, né? Mesmo com a barba dessa e tal, né, você percebe, eu posso, né, segundo aí as pessoas aí, me sentir uma outra coisa, tá? Então eu tenho esse barbão, né, e posso me sentir uma outra coisa. Imagina então se eu me sentir um índio. Quer dizer que agora todo mundo é obrigado a me dar um terreno? A falar, igual ela, a me ceder um quarto para eu dormir na sua residência? Então, essa discussão é uma discussão que não existe motivo de ter discussão, porque eles estavam lá antes de todos nós. Se você não é descendente de um indígena, assim como eu não sou, provavelmente, você não pode dizer que a terra é sua. Por quê? Porque eles estavam aqui antes de todo mundo chegar. Isso aí a gente aprende acho que como chama? O ensino fundamental? No ensino fundamental a gente aprende. Quem estudou história no ensino fundamental aprende que antes de todo mundo chegar aqui, quem estavam aqui? Indígenas. Logo, as terras são de quem? Dos indígenas. Inclusive, acho que se o poder de cuidar do nosso país estivesse na mão dos indígenas, não tava dando essa merda. Vocês entenderam agora? Por que não deve matar os indígenas? Ai, rapaz. Achei um pouco engraçado. Falando em indígenas, vamos ver se eles estão satisfeitos com barba, satisfeitos, né? Nos retiramos dessa mesa de conciliação. Sangue indígena, vem uma luta mais! Sangue indígena, vem uma luta mais! Sangue indígena, vem uma luta mais! Sangue indígena, vem uma gota mais! Como eu disse, fiquem todos à vontade.
Sempre para nós é uma honra ter os... Pode passar. Então, pode distribuir o material. Pois é, estão muito felizes, né? Eles estão muito felizes, né? Tá pessimista e com razão. Mercado pessimista porque o Banco Central todas as semanas faz uma pesquisa entre 100 pessoas que são ouvidas sobre previsões, né? E estão prevendo alta da inflação de 4,12 para 4,2 no ano que vem, né? Só que se a gente olhar para trás, nos últimos 12 meses a inflação já chegou ao limite máximo da meta. Já chegou no teto, 4,5%. Haddad fica tentando fazer declarações. Tentando alguma coisa mais Haddad. Otimistas, mas como as contas não fecham, né? O ex-constituinte, que fez a Constituição praticamente, juntou tudo, foi presidente supremo, ministro da Defesa, ministro da Justiça. Pois é, tá? Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Você que assistiu o vídeo todo, comenta. Eu assisti o vídeo todo porque eu fui. Valeu!